Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, você tá confuso, né? Você tá confuso, se não tá, vai ficar. Sábado hoje, sábado 23 de março Que isso, Guilherme? Você sabe nem que dia é hoje? Não sei porque eu tô gravando antes, né? Então fico muito confuso quando gravo fora do dia, mas tô no futuro, viagem no tempo, Lucas. Estamos fazendo uma viagem no tempo aqui. No passado, ao passado e pro presente e pro futuro, né, Lucas? Porque estamos aqui no feed do Café Belgrado, no canal aí do Café Belgrado Podcast, mais de 1000 episódios. Esse acho que é o 1003. E, Lucas, hoje um assunto inédito nessa... Cultura. Podcast de hoje, cultura. Explica aí, Lucas, o que estamos fazendo aqui? Primeiro, por que tá tendo podcast sábado, nem tá rolando playoff, nem tá tendo Olimpíada, nem tem Copa do Mundo de basquete? Por que a gente tá soltando conteúdo de sábado? E por que esse conteúdo é tão confuso? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Gibas, é o seguinte, né? Hoje estamos aqui, precisamos de 1000 episódios anteriores para ter a confiança de fazer isso aqui, né? Para ter a segurança de fazer isso aqui. Hoje estamos trazendo, então, um episódio antigo do Elástico Mental aqui para o feed do Café Belgrado. Tínhamos o feed do Elástico Mental, que é o podcast Cultura da família do Café Belgrado, só que começamos a gravar basicamente diariamente episódios do Café Belgrado, ficamos sem apoio financeiro e mesmo sem tempo, né? Sem tempo das nossas agendas para gravar Elástico Mental, mas nunca esquecemos, né? O carinho que temos por aquele feed e nem podemos esquecer porque as pessoas nos cobram, né? Pô, Elástico Mental e tal, quando é que volta? Muita gente carinhosa com o Elástico Mental, né? Mas nem todo mundo aqui do Café Belgrado escuta lá, então a gente vai fazer um teste aqui hoje, né? Vamos jogar esse conteúdo era de uma série muito específica do Elástico Mental. O Elástico Mental não é simplesmente isso, né? Se você ficar curioso para saber mais do Elástico Mental, você pode ouvir no feed do Elástico Mental, tem muita coisa, tem conteúdo parecido com esse, tem conteúdo muito diferente desse, tem coisa sobre séries, sobre filmes, sobre nossas histórias pessoais, né? Então tem muita coisa, né, diferente no Elástico Mental, e a gente quer trazer algumas dessas coisas diferentes aqui para o Café Belgrado e deixar em aberto essa janelinha, né, Gibas? Caso dê certo, caso exista a possibilidade da gente chegar aqui num sábado com um conteúdo novo de Elástico Mental dentro do feed do Café Belgrado. Acho que não há perigo da gente voltar com 2 feeds, a gente não tem como fazer 2 feeds, tem estrutura de rede social, tem estrutura, né, de gravação de podcast, horário, etc, as coisas se impõem, mas quem sabe, né, o Elástico Mental dentro do feed do Café Belgrado não é uma porta que a gente vai fechar nunca. Mas para isso tem que ter interesse, né? E a gente vai testar com um dos episódios que eu acho mais intrigantes, né? Digamos. Assim, tem muito estilo do Café Belgrado dentro do Elástico Mental, porque somos eu e Guilherme sempre, né? E esse episódio, acho que as pessoas que acompanham o Café Belgrado há bastante tempo vão sentir um pouquinho, poxa, isso aqui quando eles estão na brisa no Café Belgrado, normalmente sai coisas tipo essa aqui, né? E é sobre a música A Cera, da banda O Surto, e é um dos debates que eu tenho mais carinho, que a gente já fez, Gibbs, que eu tento lembrar assim, é um dos que eu mais lembro e um dos que eu mais tenho carinho. Esse episódio, como disse o Lucas, né, fez parte de uma série que chamava Pequenos Assuntos, Grandes... Isso, Era pagode, Grandes Debates. Grandes Debates, Pequenos Assuntos, Grandes Debates, pagode. Que na verdade a gente esmiuçava o lirismo de algumas canções nacionais. E, cara, deu saudade. Essa semana a gente até, para quem já acompanha o Café Belgrado, e até fica o convite, você tá aqui ouvindo, né, a abertura do Elástico, fica o convite que de alguma maneira a chama do Elástico foi reacendida com a chegada aí do Pix React, né? Porque muita gente tem mandado não coisas de basquete pra gente reagir, majoritariamente coisas não esportivas, né? Acho que dá para dizer isso já. A ampla maioria dos Pix React que a gente recebe é para a gente reagir a coisas não ligadas ao basquete, assim, né? Então, como a gente tem, claro, chega muito Pix normal, né? Pix para pergunta e aí sim relacionados ao jogo, mas chegando também muita coisa de cultura, assim, para a gente reagir no YouTube, um pouco com essa pegada desse episódio, né? Algumas coisas, e nessa semana, foi ao ar nessa sexta-feira,
a gente fez uma análise lírica de uma música também, né? Então, assim, é bem recente. Então, se alguém quiser ver uma análise mais recente nossa, a gente também tem nessa pegada aí de análise lírica. Foi de improv, basicamente, né? Para esses aqui do Elástico Mental, a gente estudava a letra. Tinha roteiro. Assim, não tinha exatamente roteiro, não é bem essa palavra. Mas tem, né? Mas a gente tinha um estudo prévio da música. A gente se debruçava, ouvia várias vezes a canção ao longo da semana para poder trazer aqui a melhor análise possível. Exato. Então, aí fica o convite, né? Se você quiser, se você gostou, né, desse conteúdo, Deixa a gente saber, né? Deixa a gente saber se você Deixa a gente saber. E assim, tem as modalidades de contribuição. Você pode mandar seu Pix modalidade para o podcastbelgrado@gmail.com. Se for para a categoria elástico, especifique, né? Especifique, esse Pix aqui é para a categoria elástico. E aí você pode mandar a questão. Quem sabe a gente não faz uma rodada aí de abertura para os próximos elásticos de sábado. Caso pegue, né? Se não pegar, a gente finge que nunca aconteceu. E fique claro também o convite para o Pix React. Se tem algum vídeo que você quer, inclusive pode mandar análise lírica também, né? A gente tá aí para isso. Mas aí no React, né? Pix React, a partir de R$20, você manda e a gente faz lá no YouTube uma reação ao link que você mandar. Geralmente a reação é do vídeo, né? Mas se você quiser análise lírica, peça especificamente, como fez o Batatinha. E foi agraciado ontem com uma grande interpretação nossa de Aviões do Forró, uma canção muito bonita. Convido quem não ouviu a escutá-la. Gostou do episódio, né? Não quer contribuir, mas gostou? Avisa aí a gente, né? Avisa nas redes sociais, fala que quer outros. Episódios inéditos, por enquanto é uma realidade distante. Mas, né? Mais possível. Gibas. Aberturas são inéditas, né? Então, aberturas são inéditas. Gibas, quer falar alguma coisa do Luca para botar no título? Luca Doncic e Elástico Mental? Ou é muita patifaria? Acho que a gente vai enganar muita gente, melhor não. Ok. Eu sou a favor da patifaria, mas não do engano, né? Do engano. Boa. Acho meio pesado. Mas é isso, convidar aí, hein? Então a gente está testando a paciência e o interesse de vocês aí em um episódio. Você não gosta? Você gosta do Belgradão de basquete? É aqueles caras que reclamam. Cara, nem continua aqui. Esse episódio não tem nada. Pelo amor de Deus, por favor, espero que você não tenha nem chegado até aqui. Desliga, só desliga. Agora, se você é dos que gostam da patifaria, da presepada, então segue, avisa aí. E da análise séria também, né, Gibas? Não, nesse caso, análise séria, né? A presepada foi o que a gente fez até agora. Isso. Então fica o convite aí, a vinheta do grande Felipe Hitmakers. Vai soltar, Lucas? Ou quer falar alguma coisa antes? Fiquem agora com Elástico Mental. Elástico Mental. Elástico Mental. Olá, seja bem-vindo a mais um Elástico Mental, o podcast de cultura da família Café Belgrado. E eu, Guilherme Tadeu, estou com ele, Lucas Nepomuceno, para o segundo episódio. É uma série, Lucas? É uma sequência? É um quadro? Um episódio de pequenos assuntos, grandes debates, tudo bem? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Elástico Mental. Acho que o grande mérito desse programa, Guilherme, é que a sigla ficou PAGD, né? Então todo mundo lê como pagode. Quem não quer ser chamado aí de pagode, né? Então estamos aqui junto para esse grandioso pagode, segundo episódio do pagode. É o nome do cachorro do Chico Barney, sabia? Pagode? Grande informação, Guilherme. Aqui é muita cultura e muita informação. Okay. Pouco importa se é um episódio, se é uma série, se é simplesmente loucuras das nossas cabeças, mas o que importa é que fomos muito bem recebidos com o lançamento, né, com Bagulho no Bumba, e agora trazemos a cera da banda cearense O Surto, lá do ano 2000, e olha, promessa de grandíssimo, grandioso debate, mesmo sendo um assunto tão pequeno, né? Lucas, vamos falar de uma canção de 2000 agora, né? Se você seguir na leitura cronológica, é um salto no tempo de 3 anos. É uma música que fez um pouco menos de sucesso do que a música anterior aí, que já foi muito bem analisada, né? Do Bagulho no Bumba. A cera, entre parênteses, pirou o cabeção. O Surto, a 53ª canção mais ouvida de um Brasil dos anos 2000, Lucas. No ano 2000 teve bug do milênio aí no seu computador? Não teve, né, Guilherme? Foi prometido pra gente um bug do milênio. Nessa época eu jogava muito no computador, eu fui proibido ali de jogar por alguns dias. O que você jogava, Lucas, no computador dos anos 2000? Certamente LFoot 98, que era muito atualizado ainda em 2000. Cópia do autor? Cópia do autor, de fato, cópia do autor, claro, né? Com contrassenha e tudo mais.
Acho que esse era o grande jogo do momento. Carmen Sandiego, você jogava? Cara, Carmen Sandiego era muito bom, a ponto de saber decorado. Se chegava a primeira característica do criminoso, eu já sabia quem era, né? Caramba. Agora, no dia que apareceu pra eu pegar a Carmen Sandiego, cara, foi muito louco. Ok, a população deve estar muito ansiosa para saber mais dessa história, mas aqui não tem espaço para isso. Aqui é um episódio da série Pagode. Pequenos assuntos, grandes debates. 53ª canção mais ouvida de 2000, A Cera, O Surto. Lucas, para começar, eu tendo a achar que uma banda que faz uma canção não faz uma canção colocando já no... Como que eu posso dizer? No título da canção, um parênteses, né? Então, eu imagino que esse parêntese tem a ver com uma questão regional, uma questão idiomática, não sei, porque A Cera, sinceramente, eu não sabia do que se tratava. Qual parêntese você tá falando, Guilherme? O pirou o cabeção? É, porque a canção era apresentada como A Cera, entre parênteses, pirou o cabeção, quase como se fosse uma explicação de que música é essa. Talvez aí para as pessoas que não soubessem o que fosse a cera. Eu acho que é exatamente isso, Guilherme, a explicação de que música é essa, né? Porque a cera, eu diria que aqui no Ceará já foi um jeito de falar que gatinha, né? Ah, não. Então, não é possível. Já foi. Como assim? Foi por um período muito curto de tempo. Não era antes, então quando ele lançou a cera, era tipo uma novidade, um jeito de falar jovem, uma gíria momentânea, mas rapidamente parou de ser usado, né? Então a cera, ela ficou apenas, sei lá, daquele período ali entre 98 e 2002, significando isso, né? Uma gatinha, digamos assim, um broto. Mas como assim? Você fala, você é mó cera, é tipo isso? Cara, aquela menina ali... Não, macho, né? A gente fala muito macho ou mar aqui no Ceará, né? Então era tipo, mar, muito cera. Não, você falou isso. Em algum momento da sua vida você... Eu não falei, Guilherme, porque em 98, que acho que foi quando começou a ser usado, eu tinha 14 anos, né? E eu não pegava ninguém, Guilherme. Então... Mas você podia ter paixões utópicas, pelo menos. Podia, mas eu não era muito de dividir isso com as pessoas. Então, quando eu já fui externar que eu achava alguma menina cera, a menina já não era cera, Guilherme. Já tinha passado aí, ainda bem, esse jeito de falar. Mas era algo assim muito regional, muito específico e muito temporal também, né? Então, acho que por isso se explica esse parêntese, porque talvez nem a juventude cearense agora entenda o que significa a cera, né? Então, por isso esse podcast que é muito importante para que seja de uma vez por todas explicado aí pro Brasil inteiro. E eu acho que esse pirou o cabeção não faz parte do título original quando você pega o CD, Guilherme. Acho que é justamente para dizer, você pensa que não conhece essa música aqui, mas você conhece, você vai lembrar. E você começou dizendo nesse episódio que ela fez um pouco menos de sucesso do que a outra, mas eu vou discordar, Guilherme. Okay. Talvez 97 não tenha sido um ano que foi do Bagulho no Bumba, né? Não tenha sido um ano tão forte, tão potente, porque, cara, eu me lembro que a cera tava em todo canto, né? E chegou a tocar em Rock in Rio, né? O Surto tocou no Rock in Rio, é verdade. Foi um caso até pitoresco, porque foi um ano em que, quando foi montar o line-up do festival, os organizadores não chamaram as principais bandas do Brasil na época em atividade, né? Raimundo, Charlie Brown, que eram as grandes bandas, né? E as até um pouco mais antigas, também prestigiosas, que tinham feito sucesso nos anos 80 ainda estavam na ativa. Então o Surto foi convidado assim como uma espécie de vamos chamar os meninos aí que estão começando, que vai ser legal, né? Foi o Rock in Rio, acho que foi 2000, 2001, então era o que estava no calor dos acontecimentos, e eles tocaram no palco principal, se eu não me engano, na noite do Red Hot Chili Peppers. Eu não preparei essa informação específica, porque esse podcast aqui era a análise mais exegética da música, né? Não era para ir tanto pro aspecto mais externo, mas ao mesmo tempo, Lucas, me recorda uma recordação que eles foram assim subversivos na arte de ao se apresentar no festival, fizeram homenagens a todos esses cantores que estavam lá. Então o show foi só de sucessos, né? Sucessos como a cera e como sucessos das bandas que não estavam lá, né? Então virou uma espécie de banda de formatura misturada com uma banda famosa. Então foi um dos grandes shows desse Rock in Rio, hein? É verdade, e esse show tem na íntegra no YouTube, porque eu já procurei e vou ter que falar a verdade aqui, eu desfrutei dessa experiência. Pelo que eu entendi então da sua explicação de a cera como expressão durou, embora tenha durado muito pouco, durou um pouco mais ainda do que o sucesso da banda Surto, é isso? Não, acho que não, Guilherme, porque esse sucesso, essa música até hoje é tocada e ouvida e identificada, né?
Aonde, Lucas? Não é. Guilherme, canta perto de alguém e faz esse teste, né? Eu tenho certeza que a pessoa vai passar o dia falando que pirou o cabeção. Mas direto ao refrão, né? Você já chega em alguém e fala, canta baixinho assim, um rosto lindo e um sorriso encantador. Eu tenho certeza que a pessoa vai ficar pelo menos uns 2 dias aí com a música na cabeça, né, Guilherme? Então, um One Hit Wonder, né? De fato, mais um. A gente tá trazendo aí quase como um tema nesse começo de série, né, Guilherme? Apesar dessa banda, Guilherme, ter... Cara, são mais de 300 mil ouvintes mensais dessa banda no Spotify, né? É todo mundo ouvindo essa música, Lucas. São mais de quase 16 milhões de acessos nessa música. E a outra música que eles têm muito acesso tem mais de 1 milhão de acessos. E essa da cera, Guilherme, muita gente pensava que era do Charlie Brown Jr., né? Pelo menos, assim... Muita gente, quando escuta a primeira vez, pensa, poxa, parece com o Charlie Brown. E já o outro sucesso deles, que é esse de 1 milhão de acessos no Spotify, Tudo é Possível, lembra mais os Titãs. Então, acho que eles tinham essa capacidade aí de tocar vários estilos. Por isso, o Rock in Rio foi muito esperto, Guilherme. Trouxe várias bandas em uma só, num cachê mais em conta aí. Ok, vamos lá? Vamos à canção? Vamos à canção, mais uma vez, nesse estilo declamação, né, Guilherme? E essa música até tem uma parte que declama também, então vai encaixar muito bem. Okay. Eu tava ali, assim que começa a música, e logo na sequência já vem assim pra mim como essa música bate, vem forte, Guilherme, porque ele diz, eu tava ali, ela também estava ali, tava parada e olhando para mim. Até aí bem tudo ok, né, Guilherme? Parece que é o quê? Ele tava ali e ela ali, um próximo ao outro e parado olhando. Até aí você não sabe se eles já se conhecem, que tipo de relação eles têm, Isso. Mas você sabe que eles estão ali, né? E logo na sequência vem a parte que é muito enigmática pra mim. Eu queria o seu take nisso, Guilherme. Ok. Então, recapitulando, né? Ele tava ali, ela também tava ali, tava parado e olhando para mim, a conversar com o chegado bem do meu lado. Quem tá conversando com o chegado, Guilherme? Chegado você sabe que é um amigo, né? Não, sim, eu fiquei confuso com essa parte também, porque ela é ambígua, né? Porque ela pode, ao mesmo tempo, estar dizendo que ela tava ali olhando pra ele e conversando com um chegado, o que seria muito confuso, né? Mas às vezes é arte da sedução, né, Guilherme? Você conversa com uma pessoa, trocando olhares ali com outra. Você tem que caprichar na sedução, Guilherme. Tô vendo que é seu fraco. Na frase seguinte, ele diz, né? Parado olhando pra mim, a conversar com um chegado bem do meu lado, me encorajando a chegar junto dela, né? Então, na verdade... Aí já virou uma doideira, né? Essa parte eu fico muito confuso, Lucas, porque assim... ela tá parada e olhando pra ele. Então, ela tá olhando pra ele, conversando com um camarada dele. Acho que é isso, Lucas. Acho que tá resolvido aqui, o enigma. Você acha que ela tá parada, olhando pra ele... E ele conversando com o chegado. Ele conversando com o chegado. Isso. E o Mas não chegado... é o que tá escrito, né? Não. A conversar com o chegado bem do meu lado... Do jeito que tá escrito, Guilherme, ela tá conversando com o chegado e ao mesmo tempo ela tá encorajando o chegado a dizer pra ele chegar junto dela. Ah, pode ser. Caramba, complexo, hein? Eu tava parado e olhando pra mim, a conversar com um chegado. Ela tava parada, olhando pra mim e conversando com um chegado que tava bem do lado dele, ou seja, ela tava falando bem baixinho, porque ele não tava ouvindo. Não, se bem que ele até tava ouvindo o conteúdo, né? Ele tava. Eu acho que ela tava falando baixo, mas ele tava prestando atenção, sabe? Ok. Acho que você matou, hein? Acho que tem mais a ver com isso, mas é ambíguo, né? elasticomental@gmail.com, mandem aí pra gente suas impressões pra ajudar a gente a entender melhor esse grande clássico. Na sequência, né? Será que ele tá dando uma resposta pro chegado já? Eu acho que... Pois continua a sequência aí, Guilherme, porque vai ficando tudo mais confuso a cada frase. Isso aqui é concretismo, Cristiano Lucas. Fala pra ela sobre a minha intenção. Eu acho que é falar pra ela. Pode ser. Falar pra ela sobre a minha intenção. Eu vou seguir você porque você tem o know-how aí do cearense, Lucas. Então eu não vou... Okay. O sotaque aqui eu falho, de repente. Falar pra ela sobre a minha intenção. Antes que esqueça, pois pirei meu cabeção. Tipo... Pera lá. Eu acho que isso aqui, Lucas, eu vou refazer minha análise. Esse é um estilo que ele tá traçando aqui, Lucas, que chama ilustração musical. Que dentro da própria canção... ele fica tão pirado com a beleza da moça que ele nem consegue organizar palavras e ideias e vai dizendo qualquer coisa. Isso tudo é expressão do sinal de impacto que ele teve ao notar que ela também estava ali. Desde ela também estava ali, ele ficou tão confuso que ele não consegue mais organizar ideias.
O que você acha desse tipo de análise? Guilherme, não tinha parado pra pensar isso, mas é mais ou menos o que eu sinto ouvindo essa música. Então você apenas expôs meu sentimento em palavras, como Killing Me Softly with His Song. Obrigado, Guilherme. Agora continue declamando, por favor. Antes, vamos lá, vou voltar do momento que ele se perdeu, né? Assim, ele se perdeu, não ele, o compositor. O compositor tá brilhante, o eu lírico da canção. A conversar com um chegado bem do meu lado, me encorajando a chegar junto dela. Falar pra ela sobre a minha intenção. Antes que esqueça, pois pirei meu cabeção. Eu vou me levantar. Ou seja, tudo isso tá acontecendo, ele tava deitado, né? Vou lá onde ela está. Vou lá onde ela está. Falar pra ela. Agora já ficou confuso de novo, Guilherme, porque até aí tava levando a crer que eles três estavam um pertinho do outro, né? Ela, o chegado, que tava bem do lado dele, afinal, e ela tava falando com o chegado, e ele meio que ouvindo. Só que agora, ele quer se levantar e ir lá onde ela está, Guilherme. Tá. Quando tem chegou... a possibilidade dele estar só conversando com o chegado ao lado. Sim. E o chegado tá encorajando ele. Falar, vai lá. Isso. Mas eu te lembro que não é o que tá escrito, né? Tá, e depois... Não, e fica confuso porque ele fala assim, fala pra ela sobre a minha intenção. Antes que esqueça, pois pirei meu cabeção. Isso. Ou seja, parece mais do que assim, o chegado tá dizendo... Ele tá dizendo pro chegado, né? Falar pra ela sobre... Não sei, Lucas, eu tô confuso ainda. Não, eu acho que o chegado tá encorajando ele a chegar junto dela e falar logo pra ela sobre a intenção dele. E antes que o amigo esqueça, né? O chegado tá dizendo, ó, você tem que ir logo antes que você esqueça, porque você pirou o cabeção, cara. Ah, ok, tá. Aí quando chega essa parte, Guilherme, que eu cantei essa música há anos e anos, né? Desde 2000 eu canto essa música há 20 anos, então já... E nunca tinha parado pra refletir como agora, né? E aí, ao fazer isso... eu me deparei com a verdadeira complexidade dessa canção. E aí eu fui pesquisar, Guilherme, de que ano era Vanilla Sky. Ah, ótimo. Eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, Guilherme. Nesse momento, eu vi que da Vanilla Sky de 2001, eu senti que Cameron Crowe, né, o roteirista e diretor, ele meio que se inspirou na cera para escrever Vanilla Sky, Guilherme. Porque... pode ser. Olha o que eu acho que aconteceu. Vou dar logo a minha teoria fatal aqui. Eu acho que ele não se levantou a tempo. E ao fazer isso, ao não se levantar a tempo, ele pirou o cabeção. E por isso ele tá nessa confusão complexa. Ele não consegue entender onde ela está, nem o chegado, nem ele. Ele não consegue colocar as pessoas, né, os personagens na devida posição. Por quê? Porque ele não se levantou a ponto de evitar a piração do cabeção. Então, ao pirar o cabeção, ele perdeu toda a noção de espaço, tempo. Ele só tá preso naquele loop do piercing dela, Guilherme. E sabe o que eu fico pensando aqui, Lucas? Que esse filme, mais do que uma peça cinematográfica aí, que conferiu a Tom Cruise alguma dignidade aí ao longo do seu repertório, do seu catálogo, né? Ela conferiu também ao Paul McCartney o Oscar de melhor música por conta da canção Vanilla Sky. Uma canção que poderia tranquilamente ter sido do surto, né? Um Oscar aí que o Brasil não tem até hoje. E tá na mão do Paul McCartney, Sir Paul McCartney, uma honraria que deveria ser do Ceará, Lucas. Só queria dizer isso. Obrigado, Guilherme. Eu não vou falar nada porque vai parecer bairrismo, né? E aí chega o refrão, né, Guilherme? Um rosto lindo e um sorriso encantador e um jeitinho de falar que me pirou o cabeção. Mais um momento aí de Vanilla Sky, por quê? Você vai concordar que ele já tava com o cabeção pirado, né? Ele tinha que se levantar antes que pirasse o cabeção. Há muito tempo, é. Desde o parado olhando pra mim, ele tá confuso. Isso, então como é que o jeitinho de falar dela foi que pirou o cabeção dele? Se ele nem tinha ouvido ela falar, se bem que ele ouviu ela falando hipoteticamente com um chegado bem do lado dele, né? Se tiver acontecido isso, aquela primeira leitura, ele teve como ouvir. Ou se foi de longe, né, e ele vai ter que se levantar para ir lá onde ela está, ele pode ter se apaixonado pelo jeitinho dela falar, não necessariamente pela voz, né, mas a maneira que ela se expressa ao falar, né, tem essa possibilidade também, mas de qualquer forma muito pirante. Mas eu acho que até, Lucas, o fato daquela primeira hipótese, né, dele estar ao lado, ela favorece essa sua ideia, porque assim, o jeitinho de falar que me pirou. Desde que ela tava parada, falando com o brother, ele ouviu e dali em diante nada mais faz sentido. E o refrão meio que entrega isso. Faz sentido ainda. Pois é. Agora, Guilherme, tem uma questão pra você. Okay. Você sente que existe aí, e aí eu peço quem não tiver a idade adequada pra ouvir esse assunto, que passe alguns segundos aí. Você acha que traz uma ambiguidade esse refrão do Pirou Meu Cabeção?
não. É muito vulgar pela complexidade que tá colocado aqui, né, Lucas? O apelo ao vulgar tava forte em 2000, mas não nesse nível. Ok. E aí, mais uma vez, um rosto lindo e um sorriso encantador e um jeitinho de falar que me pirou o cabeção. Que me pirou. E aí, depois vem uma parte que eu sempre cantei, Guilherme. Galera, show! Eu achei que ele, de repente, estava contando pra galera toda aquela história, né? Mas o que eu escuto ela era show. Em algumas letras tá que ela era show. E eu não entendo, mas pra mim ela era show. Eu sempre entendi como. E ela era show, né? E ela era show. É mais um jeito de cearense falar dessa época aí. Chamar alguém de show. Não faz muito sentido com a palavra em inglês, mas acho que o Brasil inteiro entende, né, Guilherme? Chamar alguém de show, você é show. Show. O Renanzinho fala show, assim, o Renan fala show com uma tranquilidade, né? Mas ele fala show pra uma situação, não muito pra uma pessoa, né? Mas é uma situação que também é boa, né? Assim, é favorável, sim, é legal, sim. é admirável. Então, acho que funciona. Como se fala top hoje, né? Isso. Tal pessoa é top. Mas eu falo show até hoje, sabia? Inclusive, esses dias eu fui sacaneado pela minha esposa, porque ela falou assim, é engraçado que as pessoas falam com você responde show. Eu falei, a influência do Renan. É verdade, não combinei com vocês, não. Teve isso mesmo. Não, mas posso continuar? Porque pra mim esse próximo verso é o punchline da canção. Ok. Posso lá? Você me dá o privilégio de falar esse verso? Claro. E o piercing dela refletia a luz do sol. Lucas, antes de esmiuçar essa canção, vou continuar e depois a gente volta nessa parte, pode ser? Sim. E o piercing dela refletia a luz do sol. E os olhos dela... É uma continuação da frase, né? Isso. Ela era show e o piercing dela refletia a luz do sol. E os olhos dela me indicavam a direção. Cabelo ao vento, meus olhos sempre atentos aos seus movimentos. Que piração, né? Ele continua pirado. Lucas, essa questão do piercing, acho que a gente precisa situar também o nosso ouvinte, né? Porque nessa época, os anos 2000, os loucos anos 2000, a virada do século, né, Lucas? A virada do século fez com que o piercing no umbigo fosse uma grande questão, né? Caiu em desuso, né, Lucas? E não voltou, assim como a pochete, assim como o Vanderlei Luxemburgo, entre outras coisas que voltaram aí nos anos 2000. O piercing no umbigo não voltou, né? Então, de repente, o nosso ouvinte mais jovem pode estar confuso achando que é o piercing no nariz, né? Que refletia a luz do sol. E fica assim, mas é muito pequenininho para refletir a luz do sol. Não, o piercing no umbigo era imponente, né? Então, imagina aqui que é o piercing no umbigo, Lucas. Eu fiquei confuso aí com a sua certeza do piercing no umbigo, né? Porque ao falar do piercing e ainda meter os olhos, eu sempre vi que era um piercing na face, Guilherme. Pode ser o piercing... mas você tá falhando nessa. Não, você tá falhando. Pode ser o piercing da sobrancelha, pode ser o piercing da orelha mesmo, tem piercing na orelha também. Não, é brinco, Lucas. Não, mas tem outros. O brinco é naquela posição tradicional, né? Tem aqueles outros piercings na orelha que são... Aí é outro nome, eu acho. Viu? Ok. Ela era show, o piercing dela refletia a luz do sol e os olhos dela me indicavam a direção. Qual a direção, Guilherme? Não sei. Eu, sinceramente, não sei. O crítico, Lucas, ele não pode ter a certeza. Ele tem que deixar o espaço pra ambiguidade. E aí você tá metendo o piercing no umbigo com uma certeza, Guilherme. Mas aí eu acho que é um dado ali historicamente constituído, né, Lucas? Porque o piercing, pra refletir a luz do sol, ele tem que ser minimamente constitutivo de uma característica material que seja reluzente, né? E eu acho que no nariz, na sobrancelha, eventualmente esse tipo de piercing que você trouxe aí, a novidade que eu não sabia na orelha, acho que eles são um pouco mais simples, no sentido mais específico. Eu vou dar a sentença pra você, Guilherme, porque se o piercing dela fosse na face, dificilmente ia ficar a posição que ele refletisse a luz do sol. Ele ia procurar um lugar mais confortável, né? Pra não ficar com o olho na luz. Agora você brilhou a análise aí, hein? Essa análise é de quem vai muito à praia. E os olhos dela indicavam a direção. Mais uma dica de que ela tá afim também, né? Mas também o que o Vanilla Sky trabalha também, né? Tá sempre a Penélope Cruz lá estando disponível pro Tom Cruise, né? Cabelo ao vento, meus olhos sempre atentos aos seus movimentos. Que piração, né? Nesse momento aqui o eu lírico já tá... ele não consegue se conter, Guilherme. E aí ele diz, acho que é hora de uma aproximação. No caso, né, a gente está trabalhando aqui com diversas hipóteses simultâneas. No caso de estarem os três juntos um ao outro, essa aproximação aqui é muito mais do que de local, né, Guilherme? É mais uma aproximação assim de alma, de espírito, de você abrir o seu coração para a cera, né? Então, Lucas, quando a gente estava preparando esse podcast, eu pensei muito sobre esse momento, porque... É o clímax, né?
eu não quero ser leviano aqui, você sabe que a gente tem muito cuidado analítico, né? Mas você já parou pra ouvir a grande canção aí, talvez nos últimos 3, 4 anos, até um pouco mais, se você pegar um espaço aí de popularidade, de impacto musical internacional, eu diria, mundial, né? Global é a palavra que se deve usar nesse contexto. Despacito? Sim, Despacito é galáctico. Você lembra como começa Despacito? Se... E aí já não sei. Se sabes que já leva um rato mirando-te, né? Sabes que já leva um tempo te olhando. Tenho que bailar contigo hoje. Tenho que dançar com você hoje. Vi que sua mirada já estava lhe amando-me. Seu olhar já estava me chamando. Mostra-me caminho que eu vou. Me mostra o caminho que eu vou. Caramba, isso é descarado, Guilherme. Não quero ser leviano. Não quero ser leviano. Pode ser uma citação, né? Uma homenagem. Influência, Claro, porque tem até uma brasileira compositora, né? Que pode ter crescido ouvindo aí essa canção que nós estamos analisando aqui hoje, que já perdeu um Oscar e perdeu o direito de ser um hit internacional, né? Só pra dizer isso aqui. Lucas, vamos lá. O piercing dela refletia a luz do sol, os olhos dela me indicavam a direção, cabelo ao vento, os meus olhos sempre atentos aos seus movimentos. Que piração. Acho que é a hora de uma aproximação. E agora que eu fico muito confuso, Lu. Que ele fala de um diálogo sobre essa condição, né? Um diálogo sobre essa condição. É a cariação, né, Guilherme? Ele tá afim de uma cariação naquele momento. Então é que eu fico confuso. Ele quer fazer um diálogo sobre a história de pirar o cabeção? Porque será que ele conduziu o clímax pra um approach, né? Até como o Despacito se inspirou ali. E na hora da aproximação, ele quer conversar sobre por que ele tá sentindo aquilo, Lucas. É uma DR preventiva. Não. Guilherme, na verdade, ele tá se sentindo assim, minha opinião, tá? Lógico que é sempre aberto a diversos sentimentos, diversas interpretações diferentes. Mas o que ele quer falar com ela é, vem cá, você tá fazendo isso de verdade? Porque ele não acredita, então é sorte, Guilherme. Ele foi tomado por aquela paixão, né? De maneira até que o cabeção dele pirou. E que ele tinha que agir rapidamente, né? Pois pirou o cabeção, então tinha que resolver aquilo rápido, né? Então ele tinha que ir para aquela aproximação, não tinha mais como esperar para ver onde isso ia dar, né? Porque, como eu já falei, como ele deixou claro, Guilherme, o cabeção dele tá pirado, né? Ele não vai responder pelos atos dele em sequência, ele pode esquecer tudo, ele pode, sei lá, começar a usar pochete, ele pode... não. Pode acontecer muita coisa a partir do momento que você pira o cabeção, né? Então ele precisa resolver logo aquilo ali. É tipo, vem cá, cera, é de verdade? É essa a intenção dele naquela criação, Guilherme. Ok. Então, e aí acaba a música, né? Porque repete o refrão. Não acaba não, porque aí, na verdade, essa parte é declamada, né? Acho que é hora de uma aproximação. Isso. Não é nem declamado, né? É uma espécie de... dramatizada, eu diria. Isso, Guilherme, perfeito. É algo que Vinícius gostava de fazer, né? E aí tava na moda nessa época. Eu não sei se você vai se lembrar da canção que tava até no top 5 do ano, que era Amor, I Love You, que tinha a Marisa Monte, né? Verdade. E que tinha uma parte que parava e entrava o Arnaldo Antunes, né? Tinha suspirado. Lembra disso? Ele é um trecho de um livro, né? Isso. E eu não me recordo agora de que livro que era, não. Acho que era Essa de Queiroz, se eu não me engano, hein? Era de Essa de Queiroz. Tinha suspirado, tinha... alguma coisa ardentemente. Era muito bela aquele ali, Guilherme. Então, ele vem essa parte que ele declama e depois volta a sonzeira, né? Que a gente não falou aqui da sonzeira, né? Que canção, hein, Lucas? Porque, na verdade, ele não desenvolve, né? Você não sabe o que aconteceu nesse diálogo, né? Como no Vanilla Sky, né? Desculpa se você não assistiu, mas você já devia ter assistido, né? Vai fazer 20 anos já desse filme. 20 anos, Você não sabe o que acontece quando começa de verdade a vida real, né? Não. E até assim, na hora que ele fala, acho que é hora de uma aproximação, né? Uma coisa meio declamada mesmo, né? De um diálogo sobre essa condição, dessa história de pirar meu cabeção. Meu cabeção! Isso, e volta pra pancadaria, né? Com riff de guitarra, com um refrão, aquele cantar tão engajado, né? Que tantas cabeças jovens do Brasil seduziu. Pouca gente estava ciente que estava diante de uma ópera do surrealismo, né, Lucas? Muita gente achando que era só uma canção pop. Verdade, Guilherme. Também tem um outro paralelo maravilhoso desse ano, porque você trouxe a informação, né, Guilherme, que 53º lugar me parece baixo para o tanto que eu ouvi essa música, talvez por eu ser cearense, deve ter tocado mais aqui do que no resto do Brasil, mas me parece baixo para tantas memórias boas.
E é mais ou menos o que também aconteceu em 2000 com o Brasil, Guilherme, nas Olimpíadas de Sydney. Não sei se é porque eu tinha 16 anos. Eu não sei se é porque eu tinha 16 anos e tinha aquela oportunidade, né? Já entendia a grandeza do esporte como um todo, né? O que era uma Olimpíada. Na última Olimpíada eu tinha 12 anos, né? Então não aproveitei tão bem. Aos 16 eu aproveitei de verdade e tinha o tempo para assistir tudo, né? E era num horário assim que não me atrapalhava atividades diárias, né? Porque tinha muita coisa de noite, madrugada, manhã. Mas ali o Brasil também conquistou coisas belas, Guilherme. Como esquecer aquele revezamento do Brasil 4x100, né? E o Brasil ficou na 53ª posição no quadro de medalhas, atrás de Tailândia, atrás de diversos países que tiveram uma medalhinha de ouro. O Brasil teve 12 medalhas, mas nenhum ouro naquela Olimpíada. Então a cera é uma representação do Brasil de 2000, Guilherme. Pois é, e eu acho que assim, Lucas, assim como aconteceu com esse revezamento, é importante você ter trazido, né, esse grande momento aí, ter conseguido ficar em 53º no quadro de medalhas, aquela medalha de prata. Lucas, agora é uma jornada de recuperação da história desses grandes atletas, né? E também nós estamos passando agora uma jornada de recuperação dessa canção, que eu imagino que muita gente no Brasil, Lucas, e muita gente em tom jocoso, vamos ter que falar a verdade aqui, em tom jocoso, olhava pra essa canção dizendo assim, tem o cabeção, pirou o cabeção. Que assim, nos anos 2000 era engraçado falar cabeção na TV, Lucas. Pirou o cabeção na TV. Hoje, né? Hoje a gente chegou num nível que não tem graça nenhuma você falar pirou o cabeção na TV. Mas assim, as pessoas conseguiam rir disso. Olha aquela música do pirou o cabeção. Não deram, né, a atenção que essa canção devia, até a interpretação lúdica, né? Que essa canção tava pedindo, né? Então, eu tô na expectativa, Lucas, que a partir desse episódio, com toda a força que a gente tem, né? Com a força do... A influência. A influência aí do elástico mental no dial, que não, na verdade não é dial, é nos celulares aí de todo o Brasil, mas que a partir de agora comece a retomada dessa canção, porque, Lucas, eu acho que ela merece um lugar mais honroso, a gente já trouxe aqui, né, motivos pra isso. No episódio passado a gente não tava aqui vangloriando o bagulho no Bumba, né? A gente tava até refletindo sobre o que aconteceu com o Brasil em 97. Mas a cera aqui eu já vejo com outros olhos, Guilherme. Pra mim tá numa prateleira muito acima. E eu só lembro que eu tava ali e ela também estava ali me acompanhando esses anos todos. É pra isso que esse quadro foi criado, né, Lucas? Pra uma revisita crítica, analítica, cuidadosa às canções que marcaram época no Brasil. Então, tô muito feliz de finalmente termos, assim, se a primeira colocou a gente em uma grande reflexão sobre o que estava acontecendo com a gente, com o país, essa dá a esperança de trazer aí um reconhecimento tardio a grandes artistas, né? Onde quer que eles estejam, essa canção merecia um melhor tratamento aí da população. Forte abraço. Até a próxima. Elástico Mental. Elástico Mental.